Olá, meus passarinhos, tudo bem? A história que eu vou trazer para vocês hoje é fascinante, mas eu confesso que eu fiquei um bom tempo pensando se eu iria contar ou não. Por quê? Porque ela mexe muito com as minhas emoções e eu não estava preparada para contar. Mas, como ela é uma história muito bonita, eu resolvi contar para vocês. Primeiro eu vou contar a história do canal. Ela é uma história comum. No início da pandemia, quando decidiram que as escolas iriam parar, como eu tenho síndrome do pânico, o vírus foi uma coisa assim que todo mundo ficou preocupado, eu fiquei muito mais ainda, né? A minha amiga veio aqui na minha casa e ficou preocupada comigo. Ela disse: Márcia, por que tu não canaliza a tua energia, tu que gosta de poemas, tu não canaliza a tua energia num canal e começa a declamar poemas para as pessoas que estão em casa? Eu gostei da ideia. Ela segurava o celular para mim, eu comecei a declamar poemas, mas a gente começou a perceber que o celular tremia. Aí comecei a investir nisso, né? Comprar tripé, melhorei o celular e comecei a modificar algumas coisas. Aprendi a mexer um pouco na edição do vídeo e, e aumentar até o tempo de vídeo, né? E num desses vídeos que eu escolhi para fazer, que foi sobre Castro Alves, que era o beijo eterno, até que eu conto a historinha do meu primeiro beijo, uma pessoa foi lá e deixou um comentário. E o comentário dizia que gostava muito de Castro Alves. E a pessoa que tinha lá, que assinava, dizia que era Cojarda Vieira. Então não dava para saber se era homem ou se era mulher. Isso foi em abril, se não me engano, vai fazer quase um ano isso. E aí eu fui lá, fiz o comentário também, e a pessoa disse que gostaria de conversar comigo, de mandar alguns poemas para mim, se eu não mandava o meu WhatsApp. Que disse que tinha livro de poemas e tal. Daí eu dei meu WhatsApp, só que a gente não conseguia se comunicar. Daí essa pessoa disse que a gente estava dividido por um oceano. Daí eu disse, ué, então não é do Brasil, né? Até que a gente conseguiu se comunicar pelo WhatsApp. Quando a gente conseguiu se comunicar pelo WhatsApp, eu percebi que era um homem. E essa pessoa me mandou um vídeo. Nesse vídeo, contava a história dessa pessoa. E aí eu fiquei sabendo que o nome era Márcio. Aí aqui vem a história que eu tenho para contar para vocês. O Márcio sofreu um acidente de carro há 18 anos. E nesse acidente, ele está saindo de um jantar do trabalho, como a gente faz assim, jantar de final de ano, e ele bate num pinheiro, numa árvore, né? Ele adormece no trânsito, no carro, e bate nessa árvore e ele voa no vidro traseiro, no vidro dianteiro do carro e tem um traumatismo craniano, né? Encefálico. E quando acontece isso com ele lá, passa várias pessoas, não socorre o Márcio, e lá pelas tantas passa um conhecido e entra em contato com a família leva ele para o hospital, e ele fica no hospital em coma quase 2 meses, e depois que ele acorda, ele tem um lado do corpo, o lado esquerdo, sem movimentação, né? Ele não consegue movimentar o lado esquerdo do corpo, somente o lado direito. E aí a família, né, toda a atenção para ele. Ele tenta, acho que 6 cirurgias para ver se consegue reverter o quadro e não consegue. Também afeta a fala dele. E, e aí ele faz fisioterapia, a família tenta de tudo e não tem nenhuma progressão, né? Ele continua com o lado direito, o lado esquerdo sem mobilidade, ele só movimenta mesmo o lado direito dele. Então ele vive até hoje, né, com os pais, que é a dona Conceição e seu Domingos, e o gatinho Fanico. A maior parte do tempo ele fica na cama, ele não consegue ficar sentado sem apoio, ele também anda de cadeira de roda, mas ele
ele não consegue se apoiar, né, sentado. E em 2017, uma amiga dele, a Melina, incentivou ele a escrever poemas, porque ele sempre gostou, desde a adolescência. E ele começou a digitar os poemas num bloco do celular, no bloco do celular, né? E aí, de tanto ela incentivar, ele começou a fazer poemas. E depois, quando ele tinha uma quantidade suficiente, a outra amiga dele de infância pegou e transformou, a Clara, né? Converteu para o Word e encaminhou para a gráfica. A editora Chiado pegou e lançou o livro de poemas em 2019, que é Notas de Romantismo. E ele lançou em 2019 esse livro de poemas, né? Então, com toda essa dificuldade que ele passou, né? Ele lutou e lançou um livro em 2019 de poemas, digitando ali no bloco de notas do celular. Por que eu tô contando essa história para vocês? Aí ele é muito conhecido lá na região dele, né? Porque ele mora lá em Portugal, na Vila Vieira de Leiria, tá? Na cidade de Marinha Grande, no distrito de Leiria. Por que eu tô contando isso? Porque depois que a gente começou a se comunicar, o Márcio começou a mandar para mim todos os dias de manhã, porque lá dá uma diferença de 4 horas, né? Do fuso horário ali. Todos os dias de manhã ele começou a mandar para mim. Para mim era 6 horas da manhã, para ele já era umas 10, né? Um bom dia e sempre um poema. E eu passei por uma crise, mas muito séria de depressão nessa fase aqui da pandemia. Não falei para ninguém, passei por uma cirurgia, passei por uma situação bem séria, assim. E ele mandava todos os dias de manhã para mim uma mensagem. Eu não queria sair da cama, minha prima ficou aqui comigo e tal. E eu só conseguia sair da cama porque eu recebia essa mensagem dele com um poema. E ele não sabia disso. Eu não falava nada pro Márcio. E ele mandava para mim. Aí chegou um certo tempo que eu não recebi mais o poema do Márcio. Não recebi mais. E eu falei para minha prima, ó, o Márcio não mandou mais nada para mim. Aí ela disse, deve ter acontecido alguma coisa, não te preocupa. Eu disse, não, ele manda todo dia, aconteceu alguma coisa com o Márcio. E eu não tinha como falar com ninguém, porque eu só recebia dele as mensagens no WhatsApp. No outro dia, eu mandei mensagem para ele, nada, tava desligado o celular dele. No outro dia, nada. Isso foram 6 dias de angústia. Eu não conseguia falar com ninguém. Lá no 7º dia, ele me respondeu. Aí ele disse que estava no hospital, que tinha passado, só que ele não dizia o que ele tinha, só disse que estava no hospital, que era para ficar tranquila que ele estava no hospital. E aí a gente ficava se falando, ele mandava todo dia, continuava mandando todo dia as mensagens para mim. E eu fiquei sabendo depois pela mãe dele que ele teve uma infecção urinária gravíssima, que nem a mãe dele podia visitá-lo, ele ficou quase 2 meses no hospital. Foi uma coisa muito grave e que ele só mandava, depois de 15 dias que a gente começou a conversar no celular. E que ele conversava só comigo, nem a mãe dele teve acesso a ele, e ele continuava mandando as mensagens para mim e não reclamou em nenhum momento de dor, nada, mas ele gritava de dor no hospital. Então, assim, é uma pessoa que é um exemplo para mim de ser humano, de superação, é um exemplo de tudo, de vida, porque em inúmeras vezes ele fez eu levantar da cama para viver, para viver. É uma pessoa que está do outro lado do oceano me dando vida, né? E que transforma, canaliza a dor em palavras bonitas, em poemas, né? É um exemplo de ser humano. E eu converso com eles no WhatsApp, na videochamada, com a mãe dele, que é uma maravilhosa, a gente troca ideia, eu converso com os dois, eu vejo o Fanico, que é o gato, que não sai de perto dele, né? São pessoas maravilhosas. Eu amo Portugal, eu quero conhecer Portugal, a gente já conversou um monte, eles querem que eu vá para lá, só que eu tenho problema com avião, quem me conhece sabe que eu morro de medo de avião, quero ir lá visitá-los, né? Conhecer os lugares dos escritores que eu sou apaixonada,
porque eu amo Camões, amo o Fernando Pessoa, Flor Bela Espanca. Tem tanta coisa que eu gostaria de conhecer em Portugal. Eu quero trabalhar esse meu medo de avião para ir lá visitá-los, bater um papo com eles de perto, tomar um café com a Dona Conceição, com o seu Domingos, com o Márcio. Quem quer conhecer o Márcio, ele tem o Facebook, a página do Facebook dele está lá, Márcio Vieira Samagaio, né? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Eu vou ler um poema do Márcio, essa história tão linda que aconteceu com a gente. Eu não, assim, gente, eu acredito muito em coincidências, jamais teria acontecido se eu não tivesse criado o canal, né? Imagina, eu criei o canal e fui conhecer uma pessoa do outro lado do oceano, uma pessoa tão especial que alegra o meu dia. Todos os dias ele manda para mim, bom dia, oi, e nós temos tantas coisas em comum e ao mesmo tempo tantas coisas diferentes. Às vezes eu tenho que perguntar para ele o que significa determinadas palavras que eu não entendo. A gente ri muito, né? E ele, com tantas coisas difíceis na vida dele, me traz tantas alegrias, tantas emoções. Eu sou muito grata à presença do Márcio em minha vida, que me fez olhar com outros olhos tantas coisas, sabe? Eu aprendi muita coisa com ele. E agradecer também a mãe dele, né? Por ser uma pessoa tão especial como ela é, Dona Conceição. Então, esse ano, o ano passado e esse ano, eu tô tendo muito aprendizado, assim, sabe? Com muitas pessoas. Eu acho que a vida é assim, cheia de... Cada dia é uma coisa, né? Que a gente vai aprendendo. Então, eu quero ler para vocês o poema do livro dele, né? E do outro que ele vai lançar. Esse é do que ele vai lançar. Sendo não sou quem era. Sem mudar e por magia me modificou. Mudaram os hábitos, comportamentos. Sendo não sou quem era, o corpo ficou em amputado dos bípedes movimentos. Vícios de outrora no presente escória, e o escopro na memória foram gravados. No contemporâneo passado da história, já lenta veloz erosão os tem apagados. Os que pensei que eram foram embora, novos verdadeiros vieram sem interesse. Do passado alguns recuperados agora, as paixões são amizades que perduram, imortalizadas folhas escritas em branco, na nudez da vida perde o que procuram. Esse é do livro que ele vai lançar. Agora vamos ao que no livro que ele já tem, né? Que é Notas de Romantismo. Lá. Manhãs pela tardinha. Todas as manhãs pela tardinha, desejo esgadelhar-te os cabelos, num beijo a tua boca ser a minha, os olhos fechados desejo vê-los. O esgadelhar tão belo cabelo loiro, seria o pranto belo triste sorrindo, entrelaçados estrelas fios de ouro, como no sorriso brilhante lindo. Deles o perfume me embriaga, os meus sentidos no momento em que meus dedos teus afaga, esgailhando enquanto te beijo, onde sacio a sede nesses lábios, a cura puro coração deste desejo. Lindo, né? Ai, todo dia ele manda soneto, ele manda cada coisa linda para mim. Sou muito grata mesmo, sabe, gente? Eu quero trazer no próximo vídeo as diferenças que tem na questão do léxico, né? Tem muita coisa que tem em Portugal que é diferente daqui que a gente acha que é... Mas tem muita diferença e também tem muita coisa que é parecida. Eu agradeço muito, né? A Deus, assim, por tantas coisas e por ter me presenteado com essa amizade, com essa família, que só veio a me mostrar que a vida é uma dádiva mesmo. Um beijo, gente, e até a próxima.